Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Queremos começar o culto nessa madrugada de hoje em Marcos, nos ensinamentos de Marcos. 1h26 da tarde, 27/12/2025, sábado, dezembro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que Tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Somente para vocês que são inscritos, iremos começar nesses dois canais. Esse canal aqui que é Simão da Silva Souto Simão, e o outro canal também, Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. Esses dois canais somente que vocês verão os cultos todos os dias. Vamos aqui em Marcos, dos ensinamentos de Marcos, sem perder tempo, que aqui não perde tempo nunca. Ilustração. Extensas ruínas do século I, identificada como a casa de Pedro, podem de fato ter sido o local da primeira parada de Pedro. Tá vendo lá? Essa ilustração aqui está dizendo que é a casa de Pedro. Então, aí tem pessoas que falam que os discípulos não tinham casa. Tinham casa, sim. A casa de Pedro. Eles tinham casa, sim. Eles tinham casa. Ali falando lá, casa de Pedro. Entendeu? Aqui falando. Extensas, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Extensas ruínas do século I, identificada como a casa de Pedro, podem de fato ter sido o local da primeira parada de Pedro, tá vendo? Casa de Pedro. Então tudo isso aqui é a casa de Pedro. E legalzinho, né? Até que legalzinho, tudo bonitinho, né? Mas isso aqui é real e verdadeiro, viu? Não é só por causa da ilustração aí, não. É real e verdadeiro, existe sim, entendeu? Porém não está igual aqui, mas existe ainda. Os muros, os telhados, os quartos, quintal, tudo bem organizado, né? Antigamente o povo era bem organizado, mais do que hoje. Eles ficam falando que antigamente o povo não era organizado sim. Faz uns muros desses aqui bem bonitinho, tudo ajeitado, a casa ajeitada aqui, ó, tudo ajeitado, aqui, a janela, a porta, a entrada, o quintal, a varanda, né? Então, eu vou assim dizer, era organizado, né? O que é organizado é tudo em ordem, não era aquela coisa desordem. O que é uma desordem? É casa pra lá, faz casa pra lá, né? Mas era tudo organizado, tá vendo? Mas era uma casa. Muitos podem olhar aqui e achar que isso aqui é simples. Isso aqui não é simples, isso aqui é uma casa. Entendeu? Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Então o povo era organizado sim. Não tinha essa de desorganização, não. Vamos lá. Tá vendo, Acore? Olha só. Como é que as coisas eram, tá vendo? Tudo isso aí faz parte. Só que vocês aprendem essas coisas. Em outros lugares vocês não aprendem, não. Não, e verdadeiramente a casa ela tem que estar murada mesmo. Isso não é questão de ela não ser morada. A casa tem que ser morada mesmo. O povo judeu, o povo hebreu, eles fizeram certo. A casa tem que estar murada mesmo. Entendeu? O certo, toda casa tá murada mesmo. Entendeu? Entendeu? Igual aqui também tem um muro alto também. Entendeu? O certo, a casa está murada. Vamos lá, palco da ação. O Evangelho de Marcos,
traça o ministério de Jesus na Galileia e nos conduz ao seu clímax na Judéia segundo a lei. Eu não chamo isso aqui de Bíblia, né? Lei. Eu corrijo sempre isso aqui, eu estou corrigindo. Quem está ligado e o sonho que está ligado aí já sabe que quando chega nessa parte aqui de Bíblia eu já corrijo, chamo de lei. Porque é lei, escritura e mandamento. Vamos lá. O empreendimento pesqueiro de Pedro ficava na Galileia junto à costa do seu famoso mar. Uma das mais fascinantes explorações arqueológicas recente indica que a extensa estrutura em Cafarnaum, identificada como a casa de Pedro, foi mesmo construída sobre as ruínas de uma grande casa. Possivelmente ocupada pelo discípulo pescador. Tá vendo? Aqui é a casa de Pedro, que passou muitos anos, mas a casa dele é isso aqui. E aqui, com o passar dos anos, né, tanto a guerra que Jerusalém enfrentou também, isso fez parte também para ser destruído. Para quem não entende sobre a vida, por isso que eu falo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, tem que examinar as escrituras, tem que estudar a palavra. Porque tem gente que só fala de Jesus, só fala de Deus, só fala do Espírito Santo, e hoje em dia não fala nem tanto do Espírito Santo, né? Nem Deus, e nem Jesus direito eles falam. Então tem que estudar tudo, toda a história tem que ser estudada, tem que ser examinado. Aqui que examina tudo, aqui não fica nenhuma palavra. Essa igreja sempre viveu na palavra, estudando a palavra e no poder, viver no poder estudando a palavra. Entendeu? Por isso que aqui é avançado. E sempre foi avançado. Esboço teológico de Marco. Não é só por causa do livro que está ensinando, não. Porque aqui é avançado. A minha vida é avançada. Eu não leio a palavra, não é de hoje, não. É muito tempo. Entendeu? Continuando. O ministério na Galileia. 2. A viagem a Jerusalém. 3. O ministério em Jerusalém. E vê a paixão de Cristo. 1:8, 1:8, 9:10, 11:13, 11:13, 14:16. É isso aí. Nós vamos aprender tudo isso aí. Ainda nós estamos conhecendo Marcos. Já estamos aprendendo, né? Sabe o que é isso aí? O discípulo ele tem que ter a casa dele também. É isso que está querendo dizer, que o discípulo ele tem que ter a casa dele, não é ficar sem casa, né? Tem que ter a casa dele. Entendeu? É isso que está querendo significar. E falando de casa aí, o que a palavra está querendo ensinar é que Jeová tem coisas novas para aquele que obedece a palavra. É o que nós aprendeu nessa tarde. É só para quem está ligado. Quem está desligado não vai aprender nada sobre a vida dos discípulos, nem a da vida dele, não vai ganhar nada nessa vida e nem fora dessa vida. Vai ganhar é inferno ou lago de fogo se não obedecer a palavra e não prestar atenção na palavra direito. É o que eu digo sempre, não deixe que os falsos profetas venham enganar vocês, dizendo que os discípulos não tinham casa. Tinha, sim. Entendeu? Tinha e continua tendo. Entendeu? É só porque eles subiram para a glória que significa que não tem casa. Tem casa sim. Entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, por Santo, agradecer por este culto nessa tarde. Abençoe somente meus inscritos, abençoe somente também essa minha irmã, meu irmão, minha amiga, que são dizimistas ofertando dessa obra e desse ministério. Amém e amém. Até o próximo culto. À noite estarei de volta com força completa. E até lá. Aqui não para jamais. Mas aprendeu aí, né? Ela está falando ali, ó. Extensas ruínas do século I, identificado como a casa de Pedro, pode de fato ter sido o local da primeira parada de Pedro. É igual aqui, as ruínas. Essa ruína aqui
essa ruína aqui é uma casa. E continua sendo casa, não é só porque que ela foi destruída, não só como o passar dos tempos pela guerra que teve lá em Jerusalém, né? E continua sendo casa, não é só porque que aqui está destruído significa que não é casa. É uma casa ainda. Porque a casa de Pedro era completa assim, ó. Ainda bem que o Espírito Santo, ele mostra as coisas e não deixa como o passar do tempo acabar com a história, né? O Espírito Santo daqui é forte. Aleluia. Tá vendo aí? Ruína não significa que tudo está perdido, não. Ruína significa que vai ganhar novamente. Então, por isso que eu estou falando. Essa palavra hoje na tarde significa coisas novas estão para vir, para mim e para vocês que são inscritos, que estão crendo aqui. Amém? Até o próximo culto.